Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estarão assistindo essa revisão, mas vamos começar nos estudos sobre teoria geral do Estado e ciência política. Por que estudar teoria geral do Estado e ciência política no curso de Direito? É de extrema importância, pois onde que acontecem as decisões jurídicas, políticas, as relações sociais? É no Estado. Então é necessário compreender esse Estado para compreender a aplicação do direito. E para isso, nós vamos voltar um pouquinho na história e entender como surgiu esse Estado, por onde surgiu, com quem surgiu esse Estado. E para isso, nós vamos começar com a origem da sociedade. A origem da sociedade ela tem duas teorias, duas correntes. A primeira é a corrente naturalista. Essa corrente naturalista ela entende que a sociedade surgiu por um impulso natural da necessidade do ser humano em conviver com outros seres humanos. Começou por Aristóteles, no século IV a.C., Aristóteles entende que o homem é naturalmente um animal político. Por que um animal político? Porque nós nos comunicamos através da fala, e a fala racional. E a fala racional, ela só é entendida pelos nossos semelhantes, ou seja, por outros homens. Então, há necessidade dessa comunicação, de explorar essa fala. Essa necessidade do homem em ter outro homem, ela é muito bem visualizada naquele filme O Náufrago. Eu não sei se todos assistiram, mas em resumo, assim, ele contempla a história de um cara que se perdeu ali, foi parar numa ilha deserta e não tinha outros seres humanos, só tinha ele de homem ali, e ele sentiu a necessidade de ter alguém para compartilhar ali as medidas de sobrevivência, o dia a dia. Então ele pega uma bola de vôlei e faz dessa bola de vôlei um homem, o Wilson. Ele transforma aquela bola de vôlei em seu companheiro. Ali a gente consegue notar a necessidade do homem em ter outro homem. Cícero vem depois, e reafirma essa teoria, dizendo que o ser humano não foi feito para o isolamento social completo. Ainda que ele tenha muita fortuna, muitos bens, ele não foi feito para viver sozinho. Depois, na Idade Média, vem São Tomás de Aquino e diz: o homem é um animal social e político que vive em multidão. O homem foi feito para viver em sociedade. E o homem só não viveria em sociedade, para São Tomás de Aquino, se ele fosse uma pessoa excelente, fora do normal, fora do homem médio. Ou se ele fosse dotado de algum distúrbio mental, desenvolvimento mental retardado. Ou se ele sofresse um acidente ali e se afastasse da sociedade. Para São Tomás de Aquino, essas são as únicas três opções que o homem não viveria em sociedade. Aristóteles também fala de algumas opções que o homem não viveria em sociedade. Se ele fosse, para Aristóteles, se ele fosse superior ao homem médio, ele poderia não viver em sociedade. Ou se ele fosse desprezível, como se fosse abaixo do homem médio, aí ele não viveria em sociedade. Em contrapartida dessa corrente naturalista, nós temos a corrente contratualista. Ela entende que a sociedade não surgiu por um impulso natural, surgiu por uma consciência de vontade humana, surgiu por um pacto social, um acordo de vontade entre as partes. E a gente começa ali com Hobbes. Hobbes tem uma frase que é muito famosa, vocês já devem ter ouvido: o homem é lobo do homem. Então Hobbes entende que se o homem vivesse em estado de natureza, ele viveria de guerra entre todos contra todos. Ele precisa de regras que tenham penalidades para que sejam cumpridas. Para Hobbes, o homem é mau. E vem depois John Locke e diz que o homem não é de todo ruim, calma aí. O homem é até um animal altruísta, mas ele precisa de leis, precisa de regras que sejam conhecidas e aprovadas por todos para que sejam obrigatórias para organizar essa sociedade. E vem Montesquieu depois. Gente, acho que eu falo um pouco rápido, aí minha garganta seca. Montesquieu se opõe um pouco a Hobbes. Ele não entende que se o homem vivesse em estado de natureza, viveria em guerra de todos contra todos. Não. Para Montesquieu, o homem viveria com medo, viveria amedrontado das leis da natureza, as leis do mais forte, do instinto animal. Então, por um desejo de paz, de necessidade, de convivência com o sexo oposto,
do desejo mesmo de viver em sociedade. O homem precisa de leis, precisa de regras desse contrato social. Por fim, para Rousseau, o homem é bom. Rousseau até entende como é bom. Mas essa sociedade, ela surge por uma vontade de organização, de ordem social. Então, vamos lá. Enquanto, na corrente naturalista, a sociedade surgiu por um impulso natural de se associar, uma coisa natural mesmo, na corrente contratualista, não. Ela surgiu por uma vontade consciente humana e por um contrato social, uma vontade das partes. E aí a gente segue com o conteúdo. Gente, qualquer dúvida eu vou deixar no final do vídeo o meu contato. Vocês têm livre acesso a mim, estou disponível para vocês para o que precisarem, tá? Aí nós vamos para os elementos característicos das sociedades humanas modernas. Vamos começar pela finalidade social. A finalidade social é tipo, a sociedade tem um propósito, tem um valor social, e aí tem a corrente determinista, que diz que não. O ser humano ele não tem liberdade de escolha, ele já está pré-determinado aquilo. Essa corrente determinista ela teve um estudo no século XIX da criminologia, que foi muito criticado até, que ele dizia, por exemplo, é um estudo bem complexo, tá, gente? Ele dizia, por exemplo, que as pessoas que nascem na região norte, por causa da temperatura, calor e tudo mais, elas já estão pré-determinadas a cometer crime. E as que nascem na região sul, não. Então, para essa corrente, já tem uma pré-determinação. Não existe liberdade de escolha na sociedade. Então, não há um propósito, não há um valor social. Para a corrente finalista, não. A sociedade ela tem que apresentar opções para cada um conseguir os seus objetivos, oportunidades, né? Para cada um conseguir os seus objetivos. E ela tem um valor social, sim, tem um propósito, que é promover o bem comum. Isso foi até acordado, né? Foi consentido pelo Papa, acho que é Papa Bento XXIII, que concordava com essa teoria. E, por fim, a ordem social e a ordem jurídica. O primeiro requisito para a ordem social e a ordem jurídica é a reinteração. E aí vem Emily Hans Kelsen, que diz que há duas ordens no mundo, a ordem da natureza e a ordem humana. A ordem da natureza, ela tem uma lógica de ser. Se eu jogar um objeto aqui, ele vai cair no chão. E se eu jogar várias vezes, ele vai cair no chão. Então, a ordem da natureza, ela tem um resultado igual para cada ação. Se você jogar o objeto aí na sua casa, ele vai cair no chão. A ordem humana, ela tem uma lógica do dever ser, é um mundo ético. Mesmo se você perguntar para alguém que não faça direito, a pessoa vai saber que matar é crime. Mas quem mata vai preso? É uma consequência lógica? Não. Né? Como tudo no direito depende. Não é uma lógica, não é uma coisa lógica, não é um resultado igual sempre. Essa pessoa pode ter matado em legítima defesa. Esse indivíduo pode sumir e nunca mais aparecer. Então, essa é a diferença da ordem humana com a ordem da natureza. Uma lógica de ser, um resultado sempre igual, uma lógica do dever ser. Depois a gente tem o poder social, que é algo que sempre existiu na sociedade. Tem a sociabilidade, que entende que o poder social é um fenômeno da sociedade, que é respeitar as regras daquela sociedade. E a bilateralidade, que entende que é uma relação de duas pessoas onde o poder de uma sobressai. E eu deixei ali uma frase de Dallery que é muito importante, que a maior sociedade política que existe em si é o Estado. É o Estado em si, né? Perdão. E aí nós vamos entrar no estudo sobre o Estado. A origem e formação do Estado. A palavra Estado, ela tem relação com estabilidade. É uma sociedade política organizada, estável, bem delimitada. O Estado ele surge na obra O Príncipe, de Maquiavel. E eu deixei ali também um conceito de Estado. O Estado seria a organização política e jurídica de uma sociedade para realizar o bem público, com governo próprio e território delimitado. Existem ainda 3 correntes ali de como surgiu esse Estado. A primeira corrente, ela diz que o Estado sempre existiu. A sociedade sempre existiu, e quando havia sociedade, havia Estado. O Estado sempre existiu, enquanto a sociedade sempre existiu, o Estado sempre existiu. A segunda corrente diz que a sociedade existiu um tempo, só a sociedade. Depois veio o Estado. Então, primeiro a sociedade, depois o Estado.
sociedade existiu um tempo sem Estado. E a terceira, que é a mais completa, diz que só se considera Estado a sociedade que tenha certas características bem definidas, os elementos do Estado, povo, território e governo, e a qualidade da soberania. Esses elementos do Estado vocês verão com a professora Milena na próxima aula, que é a continuação dessa revisão. Essa corrente, ela surgiu no século XVIII. Ela é mais recente, né, galera? Vamos lá para o nascimento e extinção do Estado. Como foi a formação desse Estado? Nós temos a formação originária do Estado. O Estado surge a partir de agrupamentos de humanos, então vamos juntando, depois forma o Estado. E da formação secundária. E o Estado surge a partir de outros Estados. Por junção, por exemplo, 2 Estados juntos, vamos lá, Brasil e Argentina, formam um só sobre uma só Constituição. Ou por fracionamento, quando um Estado só se divide em 2 ou mais. Ou, por exemplo, uma tentativa que aconteceu no Brasil do Sul se separar do restante do país e formar a República Juliana. Seria uma formação secundária do Estado, uma formação derivada. E qual são as ideias sobre o surgimento desse Estado? Como surgiu? Por causas naturais, uma família que vai crescendo, se expandindo. Econômicas, pelo trabalho ali, juntar mais gente para divisão do trabalho, para que aquele trabalho rendesse mais. Necessidades, né, naturais. Ou causas contratuais, nem econômica, nem familiar, nem religiosa. Religiosa também é uma causa natural. Por vontade das partes. As partes se juntam e resolvem fazer uma sociedade. Formar um Estado, perdão. E, por fim, o Estado pode morrer? O Estado, ele nasce com o intuito de ser permanente, de ter aquela organização para sempre. Então, o Estado pode morrer? Pode. Não é o intuito, teoricamente, ele é feito para durar para sempre. Mas ele pode morrer sim, por causas naturais, por exemplo. A erupção de um vulcão e acaba aquele Estado. Ou causas violentas, uma guerra que domina o outro território. Ou, por exemplo, a imigração, as pessoas deixam aquele território, renunciam ao Estado, deixam de reconhecer aquele Estado. Então, o Estado pode sim acabar, mas teoricamente ele é feito para durar para sempre. E é muito interessante a gente entender a história, né, de como surgiu, como o Estado é importante hoje em dia. Dá para a gente entender que o Estado tem que estar à nossa disposição, não nós à disposição do Estado. Gente, a minha parte da matéria é essa. Então, eu deixo aqui para vocês o meu contato, o meu e-mail, o meu Instagram, que é, né, mais fácil de acesso hoje em dia. E eu estou à disposição de vocês, galera. Se vocês tiverem de dúvida, não entendi tal parte, queria o slide, qualquer coisa, podem me chamar. Até porque nós somos futuros colegas de profissão, estamos juntos nessa jornada. Estou aqui, galera, para o que vocês precisarem, viu? Muito obrigada por quem permaneceu até aqui.